A gente ia continuar passada a partir daqui do teorema da bissetriz interna, né? Eu já tinha falado. Então, a gente vai construir aqui o teorema da bissetriz interna. Basicamente, o que ele diz, né? Se você tem aqui a bissetriz interna de um ângulo, tá? Interno de um triângulo qualquer, ou seja, se ela é bissetriz, esse ângulo daqui para cá vale alfa, e esse ângulo aqui da linha azul até a linha vermelha também vale alfa, né? Em graus. O que o teorema da bissetriz interna diz? Que essa bissetriz aqui, né, esse segmento aqui azul, vai dividir o lado oposto, né, em dois segmentos, e as medidas desses dois segmentos aqui são proporcionais às medidas dos outros dois lados. Ou seja, B está para A, né, B está para A, assim como D está para C. D está para C. Que é o mesmo que dizer, né, isso aqui acontece se, somente se, o inverso desse aqui é igual ao inverso desse, ou seja, A está para B, assim como C está para D. É mais comum a gente ver essa forma aqui, A sobre B, C sobre D, certo? Mas as duas estão corretas, né? E elas dizem isso, elas indicam que a bissetriz divide o lado oposto ao ângulo em dois segmentos, que são proporcionais aqui às medidas dos catetos vizinhos a eles, né? Então, o cateto C é vizinho aqui do D, e o cateto A é vizinho aqui do B. Então, a gente pretende demonstrar isso aqui, tá? Inicialmente. Depois a gente vai fazer uma aplicação. Então, por que é interessante demonstrar isso na aula de trigonometria? Porque é exatamente o que a gente vai utilizar muito, né? Para fazer essa demonstração aqui. Certo? Então, qual é a ideia que eu vou utilizar aí? Primeira coisa, eu preciso de uma propriedade muito importante. É essa propriedade aqui, ó. Se dois triângulos possuem a mesma altura, então as suas áreas são diretamente proporcionais às respectivas bases. Então, aqui, por um ponto aqui, por esse vértice aqui do triângulo, eu consigo traçar sempre uma paralela, né? A gente garante a existência dessa paralela ao outro lado aqui, tá certo? E aí, o que acontece? Você observa que a distância entre duas retas paralelas é sempre a mesma, né? Então, a gente aqui está pensando aqui na reta suporte aqui desse lado, ó, tá? Essa reta suporte aqui e essa linha amarela. A distância entre elas é igual sempre, tá? Então, isso quer dizer que esse triângulo aqui que eu vou nomear de ABC, e esse triângulo AC, eu vou chamar aqui de D, né? O triângulo ABC e o triângulo AC deles possuem a mesma altura. Então, isso implica que as áreas desses dois caras aqui, vou chamar essa aqui de área 1 e essa daqui de área 2, né? E vou chamar essa base aqui de Bzinho e essa base aqui de Czinho. Então, o resultado muito interessante é que a área 1 está para a base do ABC, né, que é Bzinho, assim como a área 2, tá, está para a base do ACD, né, que é C, certo? Vou ajeitar esse B aqui. Então, aqui você tem Bzinho aqui, tá? Você mostra isso aqui de forma bem simples, porque a ideia é o seguinte, ó, as alturas são iguais. Então, o que acontece? O que vai ser a área 1, então? Então, a área 1, ela é base, que é o Bzinho, vezes a altura, essa altura aqui que vai ser a distância entre as duas retas paralelas, né? Essa altura aqui a gente pode chamar ela de H. Então, vai ser B vezes H sobre 2. Mas se você isola o H aqui, né, trabalhando a proporção, você vai ter BH igual a 2 vezes a área 1, né? Aí você isola o H. Então, o H vai ser igual a quê? 2 vezes a área 1 dividido por B, né? Aí você guarda essa informação aqui. Mas nós podemos trabalhar também com a área 2. Então, vamos pensar essa ideia para a área 2 aqui, ó. E a área 2? Então, a área 2 é igual base 2, né? Do triângulo 2, que é C, vezes a altura, que é a mesma, dividido por 2. Então, isso implica o seguinte, colocando um aqui embaixo, trabalhando a proporção. CH igual a 2 vezes a área 2. Mas e o que acontece? O C que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Eu vou isolar o H, o mesmo H, né? Eu vou isolar aqui. Aí vai ficar 2 vezes a área 2 dividido por C. Mas o que acontece? A altura é a mesma. Então, essas duas expressões que eu obtive aqui, elas devem ser iguais, né? Portanto, o que acontece, então?
Então, você vai ter 2 vezes a área 1 dividido por B, né? Vai ser igual, vai ser igual a 2 vezes a área 2 dividido por C. Mas e o que que acontece aqui? Vai ter um cancelamento aqui, né? O 2 vai cancelar com 2. Então, isso implica que a área 1 é diretamente proporcional à base B e a área 2 é diretamente proporcional à base C, né? Então, A1 está para B, assim como A2 está para C, tá? Essa propriedade aqui vai ser importante na demonstração do teorema da bissetriz interna. Então, vamos voltar aqui. Então, o que que acontece? Nós sabemos o seguinte, eu vou chamar essa bissetriz aqui de x, tá? A medida dela. A gente sabe calcular a área desse triângulo aqui em função do A, do x e do alfa. A gente viu isso aula passada, né? Então, vamos chamar aqui de área 1 e aqui de área 2. Então, note o seguinte, a área 1 vai ser o quê? Vai ser A vezes x, seno do alfa, dividido por 2, né? Sobre 2. E o que que acontece com a área 2, é exemplo da área 1? Então, percebe que na área 2 você tem aqui o x, o c e o ângulo entre eles é alfa. Então, a gente viu que a área desse triângulo pode ser calculada como sendo cx, seno do ângulo, dividido por 2. Tá? Mas a gente acabou de ver aí na nossa propriedade que a área 1 está para B, né? Então, a área 1 está para B, assim como a área 2 está para o C, né? Ou o D, né? Que a base aqui vai ser o D, no caso. Área 2, então a base é D, né? A base desse aqui é B e a base desse aqui é D. Então, o que que acontece? Simplifica o seguinte. Se a gente substituir aqui a área 1 e a área 2, o que que vai acontecer? Vai ficar AX, seno de alfa, sobre 2, né? Aqui sobre 2, sobre o B, né? Igual. Quem é a área 2? Então, vai ser CX, seno de alfa, sobre 2, tudo isso dividido por D, né? Aí aqui é a divisão de frações aqui também, se repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E de uma maneira prática, você pode fazer o seguinte, a gente pode cancelar aqui esse x aqui com esse, ó. Esse aqui vai cancelar. A gente pode cancelar o seno de alfa com o seno de alfa. A gente pode cancelar também o 2 com o 2. Então, isso aqui implica o seguinte. O A está para B, assim como o C está para D. Tá? Então, a gente acaba, assim, demonstrando com argumentos bem práticos, né? O teorema da bissetriz interna. Então, o que a gente precisa para demonstrar o teorema da bissetriz interna? Saber que a área de qualquer triângulo pode ser dada como produto dos lados pelo seno do ângulo formado, né? Dividido por 2. E saber essa propriedadezinha aqui. Se dois triângulos possuem a mesma altura, né? Então, as áreas deles são proporcionais às medidas das bases. Lembra aquele argumento que eu utilizei, né? Então, você garante sempre a existência, por esse vértice aqui, de uma reta, né, paralela, passando por ele, paralela aqui ao terceiro lado aqui, certo? Então, essa reta aí sempre vai existir, ok? Então, depois de feita essa demonstração aqui, eu gostaria de fazer aqui uma aplicação rapidinho. Então, você tem aqui um segmento AP. Esse segmento AP ele é bissetriz aqui do ângulo BAC, né? Tá aqui alfa e alfa. Esse esse lado aqui mede 4 e esse lado aqui mede 5, tá? E aí, BP vale X e o PC vale 8 menos X. Então, nosso objetivo aqui é determinar o X, tá bom? A gente tem que achar esse X aí, certo? Então, vamos lá, vamos determinar aqui o X. Então, é o seguinte, pelo teorema, AB está para BP, né? BP. Assim como AC está para CP. Então, o que vai acontecer nessa proporção? O AB é 4. O BP é X. O AC é 5. E o CP, né, ele vale 8 menos X. Então, aqui vai ser 8 menos X. Certo?
Pronto, então feito isso aí, não resta mais o quê? Trabalhar a proporção. Então aqui, 5x, né? Você vai ter 5x igual a 4 vezes 8, 32, menos 4 vezes x, 4x. Aí você passa o 4x para cá positivo. 5x mais 4x é igual a 32. 9x é igual a 32. Portanto, se implica que o x é 32 sobre 9. Essa fração aqui é irredutível, tá? Então não dá mais para simplificar. Talvez a gente tentar dividir, o que, que a gente obtém? Vai ter talvez uma dízima, né? 32 por 9. 9 vezes 3 é 27. 9 vezes 4 é 36, vai passar, né? Então dá 27. 27 para 32 dá 5, né? 0 e 1 vírgula. Aqui vai dar 5, né? 5 vezes 9, 45. 45 para 55, enfim, vai dar uma dízima periódica, né? Você vai colocar 5 de novo lá, 45 o resto é 5, 0 de novo, 5 de novo, e assim vai. Então dá uma dízima periódica, né? Aproximadamente, digamos, 3,5, certo? Então esse aqui é o valor do x. Claro que isso aqui é medido em centímetros, tá? Então é sempre bom a gente colocar aqui a unidade, certo? Então aqui está medido em centímetros. Então aproximadamente 4,5 centímetros, certo? O interessante também é que é possível a gente determinar essa medida x aqui da bissetriz interna, tá? Então, inspirado no que a gente fez anteriormente, a gente pode ver o seguinte: a área desse triângulo mais a área desse triângulo é igual à área do triângulo grande, tá? Então, como um complemento do que a gente viu aqui, certo? Eu gostaria de mostrar esse resultado. Quem vai ser esse x aqui em função desses lados aqui? Ou seja, se a gente tem aqui um lado A e C, dá para a gente encontrar o x em função do lado C e do ângulo alfa aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu fazer aqui um recorte aqui. Colocar essa figura em outra página para aproveitar ela, tá? Então é o seguinte, eu vou aproveitar aqui essa figura, tá? E aí eu vou tentar fazer o seguinte, que eu vou fazer outro recorte aqui só para tirar isso aqui. Não foi não, né? Não sei se é aqui, acho que é aqui. Mas eu não quero selecionar tudo, é só uma parte. Enfim, deixa ele aí, né? Não vai importar, não. Então é o seguinte, eu quero determinar x em função do A, do C e do ângulo alfa. Então o que é que acontece? Quando você pega aqui a área 1, soma com a área 2, isso aqui vai dar a área do triângulo todo. Mas a área do triângulo todo vai ser A vezes C, né? A vezes C, vezes o seno do ângulo, que é alfa mais alfa, né? Então, o seno de 2 alfa, tudo isso aqui é dividido por 2. Mas nós sabemos o seguinte, a área 1, ela é AX seno de alfa sobre 2. Então, temos AX seno de alfa sobre 2, mais a área 2, ela é CX seno de alfa. CX seno de alfa sobre 2. Isso aqui tudo é igual a quê? AC seno de 2 alfa, né? Sobre 2. Então, o que, que nós podemos fazer aqui? Nota o seguinte. Aqui a gente vai colocar um denominador comum, que é o 2, embaixo, ó. E aqui a gente vai colocar o x, tá? E o seno de alfa em evidência. Então, aqui vai ficar x, seno de alfa, né? E aí, o que, que vai aparecer aqui? Aqui vai aparecer o A mais o C, né? Igual a AC, repetindo. Agora, a gente sabe uma relação para o seno de 2 alfa, né? O que é o seno de 2 alfa? A gente viu aula passada que o seno de 2 alfa é 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa, né? Então, tudo isso aqui vai ser dividido por 2. O que vai acontecer agora? Esse 2 vai cancelar com esse aqui. O seno de alfa, que está aqui, ó, vai cancelar com o seno de alfa, certo? E aí o que vai sobrar, né? X que multiplica A mais C vai ser igual a quê? Vai ser igual a 2AC cosseno de alfa. 2AC
cosseno de alfa. Portanto, ó, a gente vai passar esse A mais C que está multiplicando e dividindo, e a gente tem aqui o tamanho da bissetriz. Então, a bissetriz vai ser 2 vezes A vezes C, cosseno do alfa, dividido pela soma do A com o C. Então, a moral da história é essa. Então, se você tiver o A e o C, e tiver o ângulo, ou o cosseno do ângulo, então facilmente a gente determina aqui o tamanho da bissetriz. Tá? No caso nosso, da nossa aplicação aqui, como é que ficaria, né? Então, quem seria aqui o x, no caso? Então, aí, de acordo com isso, seria x igual a 2AC cosseno de alfa sobre A mais C. É claro que ali eu não tenho o alfa, né? Se eu supusesse que o alfa é 45 graus, por exemplo, então vai ficar 2 vezes quem é o A e quem é o C, né? Então, o A é 4 e o C é 5. Então, aqui vai ficar o seguinte, 2 vezes 4 vezes 5, vezes o cosseno do alfa, né? Dividido por A mais C, 4 mais 5. Então, esse aqui vai ser o tamanho da bissetriz. 2 vezes 5 é 10, vezes 4 é 40, e multiplica cosseno de alfa sobre 4 mais 5, 9. Tá certo? Então, esse aqui é o tamanho da bissetriz. É claro que se eu souber o alfa, né, e for notável, a gente pode continuar essas contas aqui. Ou mesmo que o alfa não seja notável, se a gente souber o cosseno dele, a gente substitui aqui e continua as contas. Tá bom? Então, essa é uma boa aplicação aí da trigonometria que a gente já sabe, né? A gente precisou aqui utilizar o arco duplo, né, para determinar essa parte aqui do x. Tá bom? Então, dito isso, tem uma aplicaçãozinha, teorema da bissetriz interna. Próxima coisa que eu gostaria de ver aqui, certo? É a lei dos cossenos. Opa! Então, a lei dos cossenos. A gente vai fazer uma pequena demonstração da lei dos cossenos. Só de antemão, já avisando, a lei dos cossenos vale para qualquer triângulo, pode ser um triângulo obtusângulo, como esse aqui, ou pode ser um triângulo acutângulo, né, como esse, ou um triângulo obtusângulo, não importa, tá? Eu vou fazer a demonstração para um triângulo acutângulo. Eu sugiro que vocês tentem fazer quando o triângulo é obtusângulo, ou seja, tiver um triângulo nessa posição aqui, ó, em que ele vai ter um ângulo maior que 90 graus, tá? Então, tentem fazer a demonstração considerando essa figura aqui depois, tá? Aqui é o θ, aqui é o A, o B e o C. E aí eu sugiro que vocês tentem mostrar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno θ. Tá? Tentem fazer isso para essa figura depois. Vocês vão ver que vão ter que traçar a altura aqui fora e prolongar esse lado, tá? Então, é a dica que eu dou. Então, eu vou fazer a demonstração com base nessa figura aqui. Então, eu começo exatamente traçando a altura que parte desse vértice aqui, tá? Eu vou traçar essa alturazinha aqui. Bom, como ela é a altura, aqui eu vou ter ângulos de 90 graus, 90 graus. Vou chamar essa altura aqui de H. Quando ela dividiu aqui a base C, tá? Eu vou chamar esse segmento daqui para cá de X. Logo, se o segmento todo é C, esse segmento daqui para cá, do ângulo reto até esse vértice aqui, vai ser C menos X. Tá? De cara, você nota que assim você formou dois triângulos retângulos, né? E nos triângulos retângulos, uma coisa interessante é o teorema de Pitágoras. Então, nesse primeiro triângulo aqui, note que a hipotenusa é B. Então, você tem B ao quadrado igual a X ao quadrado mais H ao quadrado. Mas se você olhar para o triângulo do lado direito, o que você vai ter aqui? A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a C menos X, né, ao quadrado, mais H ao quadrado. Agora, note o seguinte, na lei dos cossenos, nada disso aqui aparece, né? Nem o X, nem o H. O que aparece? O A, o B e o C e o cosseno do θ. Então, eu tenho que dar um jeito de ir sumindo com essas coisas. Então, note o seguinte, aqui eu tenho duas equações, eu tenho um sistema. Nessa primeira aqui, eu consigo isolar o H ao quadrado, né? Jogando o X quadrado para cá negativo. Então, eu vou dizer que H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos X ao quadrado. Então, onde tem H ao quadrado aqui embaixo, eu vou substituir por isso aqui, ó, B2 menos X2. Então, como é que vai ficar essa equação aqui? Você vai ter A ao quadrado igual. Aqui eu vou desenvolver por produto notável, né? Quadrado do primeiro menos
2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora aqui eu vou substituir o meu h ao quadrado. O que é o h ao quadrado? B2 menos x2. Aí eu vou continuar as contas aqui. Então, a ao quadrado é igual. Então, note o seguinte, aqui já tem um termo que dá para cancelar. Então, a gente pode cancelar aqui o x ao quadrado com esse menos x quadrado aqui, que dá zero. Então, o que é que vai permanecer aí? Vamos organizar logo. B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2cx. Aí eu recordo novamente. Bom, eu estou quase com a lei dos cossenos aqui escrita, né? Só não apareceu o cosseno do θ ainda. Então, eu tenho que olhar para esse triângulo aqui do lado esquerdo, onde está o θ, e aplicar a definição de cosseno, né? O que é cosseno do ângulo? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, o que vai ser o cosseno de θ? Ora, a gente sabe que o cosseno de θ, de acordo com a figura, vai ser x sobre b, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas aí, trabalhando na proporção, se a gente coloca um aqui embaixo do cosseno e multiplica em cruz, x vezes 1 é x, igual a b vezes o cosseno de θ. Tá? Então, esse x aqui, que é igual a b vezes o cosseno de θ, eu vou substituir aqui, tá? Então, eu vou substituir o x aqui, ó. Certo? Portanto, eu obtenho aí a demonstração da lei dos cossenos. Então, o que vai ficar? Portanto, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2c, o que é x? B cosseno de θ. Organizando, portanto, eu tenho que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc, né? 2bc vezes o cosseno do θ. Então, aí está demonstrada a lei dos cossenos. E, depois que você estuda a lei dos cossenos, fica mais claro que o teorema de Pitágoras, ele é um caso particular da lei dos cossenos, né? Por que o teorema de Pitágoras é um caso particular? Porque quando você tem o teorema de Pitágoras, o triângulo é retângulo, né? Então, aqui você tem um ângulo formado de 90 graus, digamos que aqui é B e C, e esse aqui é o A. Então, se você jogar a lei dos cossenos com base nessa situação, o θ é 90 graus, ó. Mas aí como é que vai ficar cosseno de θ, então? Fica cosseno de 90, né? Só que o cosseno de 90 é zero, né? A gente viu lá no ciclo trigonométrico. Então, essa parte menos 2bc vezes zero vai sumir, né? Que vai multiplicar por zero. Aí vai ficar só o quê? B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Então, a lei dos cossenos ela é bem mais geral, né? Você pode aplicar para qualquer θ aí. Claro, se está num triângulo, você vai variar de θ maior que zero e menor que 180, lógico. Certo? Fazer aqui uma breve aplicação. Então, observe essa questão aqui. A figura mostra um artista pintando um quadro. O modelo é uma árvore. Pode-se dizer que a altura da árvore é. Então, a gente quer saber essa altura da árvore. Pode ser o nosso A, né? Esse cateto. Estou danado para falar cateto hoje, se eu não estou com triângulo retângulo. Esse lado aqui mede 40 e esse aqui mede 30. E o ângulo entre eles é de 45 graus, está aqui o pintor, né? O pintor observa aqui o topo da árvore e a base dela. E nessa observação ele percorre com a vista um ângulo de 45 graus, né? Então aí que ele dá um dado importante. Utiliza raiz de 2, uma aproximação para raiz de 2 como 1,4. Então, a gente quer saber em que intervalo se encontra a altura da árvore. É menor que 10 metros? Está entre 10 e 20 metros? Entre 20 e 30? Entre 30 e 40? Ou é maior do que 40? Então, para isso, a gente vai utilizar a lei dos cossenos, né? Então, vamos lá. Então, pela lei dos cossenos, a ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado menos 2 vezes 30 vezes 40 vezes o cosseno de 45 graus. Então, a ao quadrado é igual. Aqui dá 900, né? 30 ao quadrado. Aqui dá 1.600, né? 40 ao quadrado. Menos 2 vezes 3, 6, vezes 4 é 24. E aí eu tenho que acrescentar 2 zeros, né? 2.400. Vezes o cosseno de 45. Agora nota o seguinte, o cosseno de 45 ele é raiz de 2 sobre 2, né?
Então, você tem que saber isso aqui de cabeça, tá? Mas aí é uma boa dica, né? A questão te deu aqui raiz de 2. Então, provavelmente, o cosseno de 45 não ficaria em função de raiz de 3, né? Então, você continua. A ao quadrado é igual. 900 com 1.600 dá 2.500, né? Então, aqui fica 2.500 menos 2.400 dividido por 2 dá 1.200. 1.200 vezes a raiz de 2. Agora, a gente vai utilizar aqui a aproximação que ele deu. Então, vai ficar 2.500 menos 1.200 vezes, quanto é a raiz de 2? 1,4. 1,4, tá? Então, temos A ao quadrado é igual a 2.500, né? 2.500 menos. Multiplicar por 1.200 é multiplicar por 100, depois por 12. O que acontece com 1,4 depois que a gente multiplica por 100, né? Você vai ter um deslocamento dessa vírgula aí, né? A vírgula vai vir duas casas para a direita. Então, se a vírgula está aqui, ela vem para cá. Uma, duas. Então, fica 140. Então, eu tenho 12 vezes 140 aqui para multiplicar. Então, A ao quadrado é igual a 2.500 menos. Então, vou fazer 14 vezes 12, depois eu acrescento 0. Então, dá 8, 2, 4, 1, né? Então, dá 168, né? Aqui, 168, acrescento 0. Então, A ao quadrado é igual. Então, eu vou ter que tomar 2.500 e vou subtrair 1.680. Nada para nada é nada. 8 para 10, 2. Vai 1. 1 e 6, 7. 7 para 15 é 8, né? 7 para 15 é 8. Vai 1, 2 para 2, nada. É isso mesmo, né? Então, aqui vai ficar o seguinte. Então, vai dar 820, né? A gente tem que extrair a raiz quadrada. Então, o A é raiz quadrada de 820. Será que fatorar esse número aqui facilita a nossa vida? Então, vamos tentar fatorar 820 para ver. 820, né? Mesmo que a gente não fatore completamente, dá para estimar. Por 2 dá 410. Por 2, 2 vezes 2, 4. 0,5 aqui, né? 205. Não é por 2 nem por 3, vai ser por 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. E 41 é primo, né? Que dá 1. Então, aqui o A vai ficar o seguinte, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 vezes 41. Então, o 2 aqui vai sair 2 raiz de 5 vezes 1, 5, 5 vezes 4, 20, 205, né? Então, a gente tenta estimar um valor para essa raiz de 205, para saber em que intervalo vai ficar aqui, tá? O A. Então, quanto será um valor aproximado para a raiz de 205, né? Um valor aproximado para isso aqui. Então, 205, nota o seguinte, vamos tentando aqui, né? 15 ao quadrado dá 225, né? Já passou. E se você faz 14 ao quadrado, eu acho que dá 196, deixa eu ver aqui, 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 mais 5, vezes 4 é 4. 196, né? Então, quer dizer o seguinte, que a raiz de 205 é um número que está entre 14 e 15, né? Se a gente multiplicar por 2, que é o A, né? Que aqui tem um 2 multiplicando, então vai ficar 28 menor do que 2 raiz de 205, menor do que 2 vezes 15, que é 30. Então, está entre 28 e 30, né? Acontece que o 20, por sua vez, é menor do que o 28, né? Então, de fato, esse número A, que é o número A aqui, ó, ele é maior que 20 e menor do que 30, tá? Então, está entre 20 e 30. Então, a alternativa correta aqui é o item C de casa, tá? Menor do que 10 tem nem perigo, né? Entre 10 e 20 não tá, menor do que 10 também não é. Entre 30 e 40 também não dá, e maior do que 40 também não. Certo? Então, essa é a aproximação. A gente poderia tentar fazer a aproximação com raiz de 820 também. Também daria certo. Tá?
Então, essa aí foi uma aplicaçãozinha da lei dos cossenos. Bom, o que a gente vai fazer agora, com base nessa figura aí, que é muito parecida com aquela onde eu fiz a demonstração do seno da soma, é mostrar, né, fazer uma demonstração para o cosseno da soma. Ou seja, para vocês relembrarem aqui, o cosseno de alfa mais beta, tá? Para justificar o cosseno de alfa mais beta, eu vou utilizar a lei dos cossenos que a gente acabou de demonstrar, tá? Então, preste atenção nessa figura aqui. Então, você tem um ângulo alfa aqui, um ângulo beta, esse lado aqui mede B, esse lado mede C e esse lado aqui mede A. Então, eu dividi a figura, tá? De maneira a traçar aqui uma perpendicular aqui, a esse lado. Esse segmento aqui eu chamei de M. Consequentemente, esse segmento aqui de baixo vai ser A menos M, tá? Então, aqui vai ser A menos M, certo? O que eu vou fazer agora? Pensa no triângulo grande aqui e vamos utilizar a lei dos cossenos. Então, o meu ângulo é esse ângulo aqui todinho, tá? Alfa mais beta. Então, o que vai acontecer? De acordo com a lei dos cossenos no triângulo grande, o A ao quadrado vai ser igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno de alfa mais beta, tá? Opa, deixa eu ajeitar aqui. Alfa mais beta. E aí, se a gente faz aqui a manipulação, tá? A gente isola o cosseno de alfa mais beta, né? A gente vai ter o seguinte. Jogo 2BC para cá positivo, aí vai ficar 2BC vezes o cosseno de alfa mais beta igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos A ao quadrado, né? Eu vou jogar isso aqui para o outro lado. Então, menos A ao quadrado. Esse 2BC a gente passa dividindo. Então, o cosseno de alfa mais beta, ele vai ser o seguinte, ele vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado menos A ao quadrado. Tudo isso aqui é dividido por 2BC, tá? Então, guarda essa parte aqui, tá? Essa relação. O cosseno de alfa mais beta, ele vai ser dado por isso aqui, tá? Devido à lei dos cossenos que a gente demonstrou, certo? O que acontece? Agora, eu vou olhar o seguinte. Eu vou olhar as definições de seno e cosseno nesses triângulos retângulos aqui, tá? Vou chamar esse segmento aqui de X, certo? Esse segmento vai ser o X, tá? Então, o que acontece? Eu vou olhar quem é o cosseno de alfa, quem é o cosseno de beta, quem é o seno de alfa, quem é o seno de beta. Então, vamos lá. Quem é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa do triângulo, né? Então, é X sobre B. X sobre B. Quem é o cosseno de beta, por sua vez? Cosseno de beta é o cateto adjacente, que é X, e a hipotenusa é C. Então, vai ser X sobre C. Quem vai ser o seno de alfa? Quem vai ser o seno de alfa? Vai ser M sobre B, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Opa, deixa eu ajeitar aqui. B. Quem vai ser o seno de beta? Cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, vai ser A menos M sobre C, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o cosseno de alfa pelo cosseno de beta, vou multiplicar o seno de alfa pelo seno de beta e vou subtrair. Então, presta bastante atenção no que eu vou fazer agora, tá? Vou deixar aqui, porque visualmente a gente vai precisar olhar para isso aqui, para saber o que é cada um. Então, é o seguinte, o que vai ser? Cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta. Ó, cosseno de alfa é x sobre b, vezes cosseno de beta é x sobre c, menos seno de alfa é m sobre b, é muita coincidência ficar b e c aqui embaixo, né? B vezes c. Seno de beta é a menos m sobre c. Então, eu vou escrever aqui, ó, a menos m sobre c. Então, vamos multiplicar aqui as frações. Então, a gente vai ter x vezes x, que é x ao quadrado, sobre BC, menos, aí aqui, ó, de novo aqui a gente vai ter, ó, B vezes C, que é BC,
Aqui, ó, m vezes a, isso aqui fica am, menos, esse menos aqui fora eu não li ainda, ó. É por isso que ele tá aqui, eu coloquei o traço grande de fração, tá? Esse aqui eu não li ainda. Tô só distribuindo o m, tá? M vezes a é AM, menos M vezes M é M ao quadrado, tá? Agora sim eu vou fazer a leitura de sinal aqui. Então, como o denominador é o mesmo, então a gente pode repetir aqui, ó. Então vai ficar B vezes C. Em cima, o que que aparece? X ao quadrado, menos AM. E aqui, menos com menos vai ser mais. Então, tem mais M ao quadrado. Se a gente reorganiza isso aqui, a gente tem o seguinte. Isso aqui é x ao quadrado mais m ao quadrado, ó. X ao quadrado mais m ao quadrado menos AM dividido por BC, que é igual ao seguinte. Vamos voltar só um pouquinho na nossa figura para a gente ver o que é x ao quadrado mais m ao quadrado. Vamos voltar aqui, ó. Ora, o que é x ao quadrado mais m ao quadrado, né? Pelo teorema de Pitágoras. É b ao quadrado, tá? Então, aqui onde tem x ao quadrado mais m ao quadrado, a gente pode substituir por b ao quadrado. Então, aqui vai ficar b ao quadrado menos am, né? Então, repetindo o resto, menos am, dividido por bc. Agora, nota o seguinte, lá no cosseno de alfa mais θ, lá em cima, aqui, ó, ou alfa mais beta, não aparece m, né? Quem é que aparece? Aparece o bc aqui embaixo, mas tem um 2 ainda, e aqui em cima aparece bc e o a, tá? Então, a gente tem que dar um jeito de sumir com esse M aqui. Com esse AM, no caso, talvez. Então, a ideia é o seguinte. É a gente voltar aqui na figura, tá? E tentar pensar se tem mais alguma coisa que dá para agregar para nós, para nossa solução. E aí, de novo, a gente tem uma situação de tem triângulos retângulos aqui. Tem esse triângulo retângulo aqui. E tem esse triângulo retângulo aqui com um cateto comum, que é o x. Então, o que a gente pode afirmar por Pitágoras? Que b ao quadrado menos m ao quadrado é igual a x ao quadrado, né? E o x ao quadrado também é igual a c ao quadrado menos a menos m ao quadrado, tá? Esse cateto aqui é comum. Então, ao mesmo tempo, por Pitágoras, eu tenho o seguinte, né? O que o Pitágoras me garante? Pitágoras. Então, na primeira figura, o Pitágoras garantiu que b ao quadrado é igual a x ao quadrado mais m ao quadrado. Manipulando isso aqui, se a gente joga isso aqui para cá negativo, então a gente tem b ao quadrado menos m ao quadrado igual a x ao quadrado. Mas agora isso aqui, por sua vez, se a gente olha para o triângulo que está aqui embaixo, o que vai ser o x ao quadrado? Vai ser a diferença entre o quadrado da hipotenusa e o quadrado desse cateto, né? Vai ser c ao quadrado menos a menos m ao quadrado. Então, isso aqui, por sua vez, é c ao quadrado menos a menos m ao quadrado. Dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer que x ao quadrado mais esse outro cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, ou c ao quadrado, né? Então, a gente vai olhar aqui o começo e o final dessa igualdade, tá? Então, aqui, se a gente olha aqui o começo e o final, e a gente desenvolve, o que vai acontecer aqui, então? Então, a gente vai ter b ao quadrado menos m ao quadrado igual. O que vai ter aqui? C ao quadrado menos. Vou desenvolver o produto notável aqui. A ao quadrado menos 2am mais m ao quadrado, né? Vou ler o sinal. Então, vai ficar b ao quadrado menos m ao quadrado igual c ao quadrado menos a ao quadrado, menos com menos é mais 2am, olha o 2 aparecendo, né? am, menos com mais, menos m ao quadrado. Então, note o seguinte, aqui vai ter um cancelamento, né? Então, o menos m ao quadrado cancela com menos m ao quadrado. E aí a gente vai ter uma expressão aqui para o am, em função do b, do c e do a. Se a gente jogar o c ao quadrado e o a ao quadrado para cá, né? Então, a gente fica com o seguinte, b ao quadrado mais a ao quadrado, né? Menos c ao quadrado. Tudo isso aqui é igual a 2am. 2am.
Para não ter que trabalhar frações, eu vou deixar isso aqui como sendo 2AM mesmo, tá? Pronto, então guarda isso aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar bem aqui, onde eu tinha aqueles produtos e a subtração, né? Nessa expressão aqui, e vou continuar ela com base nisso aqui. Então, o que acontece? Cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta, o que vai ser isso aqui, então? É essa expressão ali, né? É B ao quadrado menos AM sobre BC. Mas qualquer fração, se eu multiplicar ela por 2 em cima e embaixo, ela continua a mesma fração, né? Então, eu vou multiplicar aqui por 2 em cima e embaixo, não vou alterar nada, porque eu poderia cancelar e voltar para cá, né? Então, quando eu multiplico essa fração por 2, o que vai acontecer? Eu vou ter 2b ao quadrado, aqui em cima, menos 2am, sobre 2bc, né? 2bc. Mas acontece o seguinte, a gente sabe que o 2am é isso aqui, é b ao quadrado mais a ao quadrado menos c ao quadrado. Então, a gente vai tomar o 2am, ó, e vai substituir aqui, embaixo. Então, vai ficar 2b ao quadrado menos... Agora, o que é o 2am, entre parênteses? É isso aqui, é b ao quadrado mais a ao quadrado menos c ao quadrado, né? E tudo isso aqui está dividido por 2bc. Então, vamos ler o sinal. Então, vai ficar 2b ao quadrado menos b ao quadrado menos a ao quadrado mais c ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2bc. Mas aqui, se a gente organizar a casa, né? O que a gente vai ter aqui? 2b ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é b ao quadrado. Mais c ao quadrado. Menos a ao quadrado, né? Tudo isso aqui dividido por 2bc. Agora eu peço que a gente volte na parte lá de cima para a gente ver o que aconteceu aqui, tá? Que é 2. Então, perceba, cosseno de alfa multiplicado pelo cosseno de beta menos seno de alfa multiplicado pelo seno de beta, deu esse negócio aqui, b ao quadrado mais c ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2bc. Ó, então vamos voltar aqui. Olha o que é o cosseno de alfa mais beta. B ao quadrado mais c ao quadrado menos d ao quadrado sobre 2bc. Então, de fato, isso aqui, ó, é igual ao cosseno de alfa mais beta, né? Então, de fato, cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa, seno de beta, é igual ao cosseno de alfa mais beta, tá? Portanto, a fórmula está demonstrada, tá? Cosseno de alfa mais beta é cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta. Então, o que eu precisei trabalhar aí foi o seguinte, lei dos cossenos, definições das relações trigonométricas, que é a primeira coisa que você estuda quando vê trigonometria é isso, né? O que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. A tangente não precisou, né? Mas tudo bem. E o teorema de Pitágoras, mais uma vez, tá? Lá da geometria plana. Na próxima aqui, eu vou fazer uma coisa, que é voltar ao seno de 3 alfa. Então, lembra que, acho que na aula passada eu deixei esse exercício para vocês tentarem fazer, encontrar uma fórmula bonitinha para o seno de 3 alfa, tá? E eu disse assim, continuem a fórmula o máximo que der para vocês continuarem, né? Tá? Então, vamos lá. Antes. É isso mesmo. Então, vamos lá. O que vai ser o seno de 3 alfa? Então, a gente pode aproveitar o seno da soma, que é aquele seno de A mais B, né? Que a gente viu o seguinte. O seno de A mais B é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. E aí a gente pode lembrar que o 3 alfa pode ser escrito como alfa mais 2 alfa, né? Então, esse aqui vai ser o A e esse aqui vai ser o B, tá? O A vai ser o alfa e o B vai ser o 2 alfa. Então, o que vai ser o seno
de 3 alfa, então. Seno de 3 alfa, como eu falei, vai ser o seno de alfa mais 2 alfa, tá? Aí como é que vai ficar isso aí, então? Então vai ficar seno A cosseno B, então vai ficar seno alfa cosseno 2 alfa, mais seno B, ou seja, seno de 2 alfa, cosseno A, né? Então cosseno de alfa. Então aqui vai ficar o seguinte, seno alfa vezes o cosseno de 2 alfa. Agora, o seno de 2 alfa, a gente sabe que é o quê? Que é 2 seno alfa vezes cosseno do alfa. Isso aqui é o seno de 2 alfa, que está sendo multiplicado por cosseno de alfa. Então, não posso esquecer de colocar aqui cosseno de alfa aqui na frente, tá? Então, eu repito aqui, seno alfa, cosseno de 2 alfa, mais... Agora, perceba que aqui tem seno vezes cosseno. Então, vai ficar 2 seno alfa. Agora, o que é cosseno alfa vezes cosseno de alfa? É o cosseno do alfa ao quadrado, né? Que a gente representa assim, cosseno do alfa ao quadrado. A gente representa assim, né? Não é cosseno do alfa ao quadrado, não. Não é o alfa que está ao quadrado, não, tá? Cuidado, é o cosseno do alfa que está ao quadrado. Para não usar parênteses, a gente utiliza essa notação aqui, certo? Muito cuidado com as notações, tá? O que elas significam. Bom, então o que acontece? Só que a gente pode continuar esse negócio aqui, tá? A gente ainda pode continuar esse negócio aqui. Parece que parou aqui, só que a gente pode continuar. Porque esse rapaz aqui, a gente pode expressar ele, tá? Em função do seno de alfa e do cosseno de alfa. Como assim? Então, existe uma fórmula do arco duplo, né? Que a gente chama fórmula do arco duplo para o cosseno de 2 alfa. O que a gente faz? Inspirado no que a gente fez anteriormente, isso aqui, ó, a gente sabe que o cosseno de A mais B, pelo que a gente fez anteriormente, é cosseno A, cosseno B, menos, né, troca o sinal, seno A vezes o seno B, tá? Então é o seguinte, se a gente faz A igual a B igual a alfa, então a gente recai nesse caso particular aqui. Então a gente vai ter o seguinte, cosseno de alfa mais alfa, que vai ser o cosseno de 2 alfa, né? Vai ser igual a quê? Cosseno alfa, porque é tudo igual a alfa, né? O A e o B. Menos seno alfa vezes seno alfa. Mas e o que acontece? Cosseno alfa é o quadrado do cosseno de alfa. E seno alfa é o quadrado do seno de alfa. Tá? Agora eu vou notar o seguinte. Então, o que acontece? A gente pode substituir o cosseno de 2 alfa, né? Por isso aqui, ó. Cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai tomar isso aqui, tá? Vai voltar ali na relação do seno de 3 alfa, que foi até essa linhazinha amarela aqui, e vai substituir, tá? O cosseno de 2 alfa. Então, como é que vai ficar? Então, continuando. Seno de 3 alfa, seno de 3 alfa é igual. Então, vai ficar seno alfa, que multiplica cosseno de 2 alfa, que é o cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa, mais, né? Repetindo essa parte aqui, 2 seno de alfa vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Vamos continuar agora, tá? Então, haja conta. É isso mesmo. Vamos continuar aqui. Igual. Aqui a gente vai distribuir o seno. Então, a gente vai ter o seguinte, vai ficar seno de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa, menos seno de alfa vezes seno ao quadrado de alfa, vai ficar o seno à terceira. Seno à terceira de alfa, tá? Mais, vou repetir essa parte aqui, 2 seno de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa. Bom, a essa altura do campeonato,
a gente vai ter o seguinte, então, vai ficar igual aqui, ó. Perceba que esse termo aqui, ele é parecido aqui com o último, né? Aqui é 1 seno alfa cosseno ao quadrado de alfa. E aqui tem mais 2 seno de alfa cosseno ao quadrado de alfa. Então, 1 daqui mais 2 vai ficar 3. Então, eu tenho 3 seno de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa menos seno a terceira de alfa, tá? Ah, professor, a gente vai parar por aqui? Será que não dá mais para continuar, não? Dá para continuar, tá? Dá para a gente melhorar e escrever o seno de 3 alfa em função só do seno de alfa. Para isso, a gente tem que lembrar aqui, nessa parte aqui do cosseno, a RTF, tá? A relação trigonométrica fundamental. O que a RTF diz? Diz que o seno, quadrado do seno de qualquer arco, mais o quadrado do cosseno, né? Sempre é igual a 1. Dizer isso aqui, se a gente pega o seno que está positivo e joga para o outro lado, é a mesma coisa de dizer que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o seno ao quadrado de alfa, tá? Então, a gente vai tomar isso aqui agora, e ali onde tem o cosseno ao quadrado de alfa, a gente vai substituir. Então, o que vai ser o seno de 3 alfa? Então, o seno de 3 alfa vai ser igual a quê? 3 seno de alfa, que multiplica. O que é o cosseno ao quadrado de alfa? É 1 menos o seno ao quadrado de alfa, tá? Menos, repetindo, seno a terceira. Seno a terceira de alfa. Vamos fazer as continhas aqui, né? Vamos distribuir. Então, daqui a gente vai ter o seguinte. Isso aqui vai ser igual a quê? 3 seno de alfa vezes 1 é 3 seno de alfa. Menos 3 seno de alfa vezes seno ao quadrado de alfa. Isso é 3 seno a terceira de alfa. E aqui na frente tem menos seno a terceira de alfa. Então, esses dois aqui a gente pode reduzir, soma e repete sinal, né? Então, vai ficar 3 seno de alfa menos 4 seno a terceira de alfa. Ou seja, para determinar o seno de 3 alfa, basta que eu saiba quanto é o seno de alfa, tá? Então, eu queria que vocês, obviamente, chegassem a isso aqui, tá? Essa é a maneira mais reduzida de exprimir o seno de 3 alfa, tá? Então, é possível exprimir o seno de 3 alfa como função do seno de alfa. Também poderia ser escrito assim, tá? Seno de 3 alfa é igual. Só para deixar o termo de maior grau, né? Que é esse aqui primeiro, a gente pode escrever menos 4 seno a terceira de alfa mais 3 vezes o seno do alfa, tá? Então, essa forma aqui de escrever também está correta. Certo? Interessante que desse tipo de coisa aqui, por exemplo, você pode calcular uma estimativa para o seno de 20 graus, né? Lembrando que, ou 10 graus, por exemplo, se esse alfa for 10 graus, aqui vai ficar 30. Seno de 30 é 1/2, né? Aqui vai ficar 3 seno de 10 menos 4 seno a terceira de 10, tá? Mas isso aí é outra coisa, certo? Então tá feito aí o que eu queria que vocês fizessem em casa, tá? Uma parte do que eu queria que vocês fizessem. Vamos continuar aqui. Então, uma coisa muito interessante acontece no ciclo trigonométrico ainda com relação à simetria, tá? Então, isso aqui que eu coloquei aqui nesse quadrinho amarelo é muito importante. O seno de menos alfa é igual a menos o seno de alfa, e o cosseno de menos alfa sempre é igual a cosseno de alfa, qualquer que seja o alfa. O que significa esse menos aqui, dentro do seno? Né? Seno de menos 30, por exemplo. O que significa isso aqui? Se você ver seno de menos 30, é porque ele está falando que foi percorrido o arco no sentido horário, tá? Nesse sentido aqui do relógio, tá? Opa! Porque no sentido horário, tá? Como é que se diz? Faltou a palavra agora. É convencionado o sentido negativo, tá? O sentido anti-horário é que é convencionado como sentido positivo. Então, enquanto que 30 graus você percorre para cá, faz a aberturazinha, e aqui você tem 30 graus,
menos 30 graus você vai para baixo. Você parte aqui do 0 graus e percorre nesse sentido aqui. Então, menos 30 graus é para cá, tá? Certo? Isso é só para dizer o sentido que foi andado. Então, se aqui tiver um sinal de menos, quer dizer que ele andou no sentido horário. Se não tiver sinal, ou seja, se for positivo, né, não precisa colocar o sinal, então ele andou no sentido anti-horário, tá? Então, devido a essa simetria, isso sempre vai acontecer, tá bom? Então, sempre vai acontecer. Então, o seno de menos alfa é igual a menos o seno de alfa. Por quê? Porque é o seguinte, se você percorre aí um arco, tá? Alfa, no sentido, claro, anti-horário, para cá, ele vai ter uma extremidade P aqui, né? Se você percorrer menos alfa, a extremidade vai ser o simétrico do ponto lá, tá? Vai guardar uma simetria aqui, certo? Então, se aqui é o P, aqui é o P', e a gente já estudou que eles são simétricos em relação ao eixo X. E aí, o que acontece? Esse ponto P aqui, digamos que ele tem ordenada B. Então, o P', pessoal, vai ter ordenada menos B. Enquanto que aqui, nessa abertura aqui, ó, vai ter o alfa. Nessa abertura aqui para baixo, sentido horário, vai ter o menos alfa. Então, o que vai ser o seno de menos alfa? É menos B, né? Então, seno de menos alfa é igual a menos B. Mas acontece que o B é o seno do alfa, né? A gente viu que isso aqui é o eixo dos senos e tal, tá? A gente utilizou isso para fazer as reduções de quadrante, né? Então, menos, o que é o B? Seno de alfa, tá? Então, tá justificado. Seno de menos alfa sempre é igual a menos o seno do alfa, tá? E o que acontece com o cosseno? Por que o cosseno dá igual? Dá igual porque é o seguinte, esse ponto P aqui, tá? E esse ponto P', como eles são simétricos em relação ao eixo X, a gente viu que a abscissa é a mesma para os dois pontos. Então, eu posso chamar essa abscissa de A. Como aqui é 1, né? Sempre lembrando que aqui é 1, o cosseno do alfa vai ser o próprio cateto adjacente, né? E vai ser a abscissa do ponto P, né? Ponto P, A e B. E o ponto P' vai ser A e menos B. Então, a gente convencionou isso para o ciclo trigonométrico completo, dizendo o quê? Que a abscissa do ponto aqui da extremidade do arco vai ser o cosseno do arco, né? Portanto, o cosseno de menos alfa, isso aqui é A. Mas o A é o próprio cosseno do alfa também, né? Tá? Então, está justificado. Cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa, tá? Quando a gente passar para a parte de função, a gente vai justificar que a função f de x igual a seno de x é uma função ímpar, enquanto que g de x igual a cosseno de x é uma função par. Exatamente por isso aqui. Uma função ímpar, para quem não sabe, é uma função que cumpre o seguinte. F de menos x é igual a menos f de x para todo x que esteja no domínio dela, tá? Mas isso aí é assunto para outros capítulos, tá certo? Não é para agora não. Por enquanto, eu vou utilizar essas propriedades aqui para outra coisa, tá? Então, é o seguinte. Eu fui para a anterior, foi? Vamos aqui para a próxima. Então, eu vou chegar à fórmula do cosseno de alfa menos beta a partir da fórmula do cosseno de alfa mais beta. Utilizando esse fato aqui, ó. Que o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa para qualquer alfa, tá? Esse alfa pode ser beta, teta, o que foi. A letra não importa. Então, a gente nota o seguinte, a gente pode reescrever isso aqui, reescrever alfa menos beta, como sendo alfa mais menos beta. E aí aqui a gente vai aproveitar a fórmula do cosseno de A mais B. Tá? A gente vai aproveitar isso aqui. Então, o que vai ser o cosseno de alfa mais menos beta? Então, esse aqui vai ser, tá? Vou apagar essa parte de baixo aqui para não misturar. Então, esse aqui vai ser o seguinte. Vai ser cosseno do A vezes o cosseno do B. Agora, note que o B é menos beta, tá? Né? Mais, aliás, lá é menos, né? Ela falou menos seno vezes seno. Seno de alfa vezes o seno de menos beta. Acontece que a gente acabou de mostrar o seguinte, tá? A gente acabou de mostrar que para qualquer arco, o cosseno de menos o arco é igual ao cosseno dele, né? Então, o cosseno de menos beta, isso aqui é igual ao cosseno de beta. Menos, esse menos aqui, seno do alfa. E a gente também mostrou que o seno do menos o arco vai ser menos o seno do arco, né?
Então, onde tem seno de menos beta, vai ser igual a menos o seno do beta, né? Então, o que vai acontecer? Então, aqui eu vou ter de novo cosseno do alfa vezes cosseno do beta. Agora, aqui eu vou fazer uma leitura de sinal, ó. Menos com menos é mais seno alfa vezes seno beta. Então, está demonstrada a fórmula para o cosseno da diferença, ó. Só com esse fato bem simples. Cosseno de alfa menos beta, de fato, é igual a cosseno alfa vezes cosseno beta, mais seno alfa vezes seno beta. Tá? Tá demonstrada a fórmula, né? Eu falei que eu não ia demonstrar todas, mas está acontecendo que eu estou demonstrando algumas já, né? Certo? Eu mudo de ideia, né? Essas coisas são tão bonitas que eu acho, assim, um crime até você terminar o ensino médio sem ver essas coisas, sem ver o porquê dessas coisas também, tá? Você compreender matemática a fundo, tá? Além de saber aplicar, claro. Certo? Então, tá aí o cosseno de alfa mais beta, o cosseno de alfa menos beta. Para fechar as 4 formulazinhas, então eu vou chegar na fórmula do seno de alfa menos beta. O argumento é parecido, tá? O seno de alfa menos beta, a gente escreve o alfa menos beta como sendo alfa mais menos beta, né? Mais com menos é menos, né? A gente voltaria para cá. E aí vamos aproveitar a fórmula do seno da soma. Dar esse sinal de mais aqui. O que é o seno da soma? Então vai ser seno do A cosseno B, né? Então, o B aqui é menos beta. Menos beta. Mais, né, ó. Seno B, cosseno A, né? Seno menos beta vezes o cosseno do A, que é alfa. Então, o que acontece? Seno de alfa vezes. A gente mostrou que o cosseno de menos beta é igual ao cosseno de beta, né? Os cossenos são iguais. Aí vem aqui, mais. E a gente mostrou também que o seno de menos beta, isso aqui, é igual a quê? É menos o seno de beta. Então, aqui onde tem seno de menos beta, a gente substitui por menos seno de beta. Fechou, né? Isso aqui está multiplicado pelo cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Então, vamos lá, ó. Seno alfa, cosseno de beta. Lê o sinal. Mais com menos é menos. Seno beta, cosseno do alfa. Pronto, está demonstrado. Então, perceba, com fatos bem simples, eu fiz aí algumas demonstrações que, se a gente fosse recorrer lá a trigonometria, a geometria plana, a gente ia fazer um catatal de contas, né? Então, seno alfa, cosseno beta, menos seno de beta, cosseno de alfa. Portanto, está aqui a fórmula do seno da diferença. Seno de alfa menos beta é seno do alfa. Cosseno do beta menos seno do beta vezes cosseno do alfa, né? Então, eu demonstrei a fórmula do seno da diferença a partir do seno da soma. Então, eu demonstrei isso aqui utilizando o seno da soma e utilizando lá a simetria, né? Do ciclo trigonométrico, certo? Lembrando que seno de menos alfa é sempre igual a menos o seno de alfa, para qualquer que seja esse alfa aqui. E o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa, para qualquer que seja esse alfa, tá? A letra aqui não importa. Pode ser alfa, beta, teta, gama, não interessa. Certo? Eu ia falar para a fórmula da tangente da soma, mas eu creio que o tempo vai ser curto, tá? Por enquanto, eu vou só escrever ela e vou deixar para fazer a demonstração na aula que vem, certo? E aí, hoje a gente vai fazer aqui uma aplicaçãozinha, tá? Então, eu vou só deixar ela escrita aqui, tá? O que é a tangente da soma? A tangente da soma, ela pode ser escrita assim, ó. A tangente de alfa mais beta, em função da tangente de alfa e da tangente de beta, ela é escrita assim. Tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da tangente da soma. Certo? Que é a fórmula da tangente da soma. Por enquanto, hoje eu não vou demonstrar ela, que vai tomar um pouco de tempo, vou deixar para demonstrar na aula que vem, tá? Hoje a gente vai fazer uma aplicaçãozinha para fechar a aula de hoje, tá? Então, a aplicação é o seguinte, ó, observa aqui essa questão. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, o que essa questão diz? Para combater o incêndio,
Os bombeiros utilizaram duas escadas AD e BE. Então, tem uma escada AD aqui, tem uma escada BE aqui, né? Que formavam entre si um ângulo de 45 graus. Está aqui o ângulo entre as escadas, certo? Conforme mostra a figura abaixo. Considere tangente de alfa, já te deu aqui a tangente do alfa, é 7 sobre 17. E as distâncias AC, ele te deu essa distância aqui do A até o C aqui, tá? Essa distância aqui é 17, certo? E a distância BC é 5. Logo, você sabe que o AB é 12, né? Mas a gente não vai precisar muito do AB, não, tá? Determine item A, o comprimento CD, eu vou chamar aqui de X, então o objetivo é encontrar aqui o X no item A, tá? E no item B, a altura CE do prédio. Eu vou chamar esse DE aqui de Y. Então, nosso objetivo no item B é determinar quanto equivale X mais Y, tá? Então, de cara, vamos partir aqui para o item A. O item A é bem simples, né? Porque perceba que o item A, o que ele envolve? Ele quer saber o CD, tem um ângulo reto bem aqui, ó, no prédio, e aí eu tenho esse triângulo retângulo ACD, notando que eu tenho um ângulo alfa aqui. O que vai ser a tangente do alfa exatamente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, pela figura, a tangente do alfa é cateto oposto, que é o CD, sobre o cateto adjacente, que é AC. Mas aí o que acontece? O CD é o X. E o cateto AC é 17, foi dado na questão. E aí, a gente sabe também o seguinte, a tangente do alfa, a questão forneceu, é 7 sobre 17, ó. Então, fica 7 sobre 17 igual a x sobre 17. Para ser práticos aqui, é lógico que a gente pode cortar aqui o 17 com o 17, e aí a gente obtém o valor do x. Então, o comprimento CD mede 7 metros, tá? Então, o item A é bem tranquilo, 7 metros. O item B. E aí, o item B vai ser a dita aplicação da tangente da soma, tá bom? Vou escrever aqui o item B. O que acontece no item B? No item B é o seguinte. Note o seguinte, ó. Ele pede a altura. Então, eu preciso determinar aquele y ali para somar com esse x e saber a altura do prédio. Eu não tenho a tangente de beta, né? Diretamente, eu não tenho. Nem tenho como calcular na figura, porque eu não tenho o cateto oposto. E é exatamente o cateto oposto que eu preciso saber, que é a altura do prédio. Mas aí, ele deu uma informação importante aqui, que é esse 45 graus. Ele não está aí de graça, né? Esse ângulo beta, ele é ângulo externo em relação a esse triângulo aqui. Então, esse ângulo beta, ele vai ser a soma dos internos não adjacentes, ou seja, ele vai ser o alfa mais 45. Então, é aqui que vai surgir o nosso argumento para aplicar a tangente da soma. Por quê? Porque o beta é uma soma de dois ângulos, ó. Então, se o beta é alfa mais 45, então eu posso afirmar daqui que tangente de beta vai ser igual a tangente da soma, alfa mais 45 graus, tá? E aí eu vou aplicar a fórmula aqui, tá? Da tangente da soma. Tangente de alfa mais 45 vai ser tangente de alfa mais tangente de 45 sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de 45, tá? Então, daqui, eu vou tirar o seguinte. A tangente do beta, de acordo com a formulazinha lá, vai ser tangente de alfa mais tangente de 45 sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de 45, tá? E aí, o que acontece? A tangente de 45 vale 1, né? A gente sabe. E a tangente de alfa foi dada na questão, né? A tangente de alfa está aqui, é 7 sobre 17. Então, aqui eu vou substituir para achar a tangente de beta. Então, vai ficar 7 sobre 17 mais 1, que é a tangente de 45, sobre 1 menos, né? 1 menos tangente de alfa, que é 7 sobre 17, vezes a tangente de 45, que é 1. Em cima, eu tenho que fazer ali o MMC, né? Método da borboleta. Então, vai ficar 7 vezes 1, 7. 17 vezes 1 é 17. 7 mais 17 dá 24. Sobre
17, né? E embaixo eu tenho que fazer um MMC também, lembrando que 1 é neutro na multiplicação, então essa parte de baixo aqui vai ser 1 menos 7 sobre 17. E a maneira prática de fazer o MMC aí é a seguinte, aqui a gente pode reescrever isso aqui, ó. Porque 1 é a mesma coisa que 17 sobre 17, né? Sobre 17 é 1, né? Menos 7 sobre 17. Tendo o mesmo denominador, a gente pode repetir. E aqui fica 17 menos 7, que é 10. Então, vai ficar 10 sobre 17. Tá? Então, aqui na parte de baixo é 10 sobre 17. Ok. Então, o que que resta? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou então cancelaria o 17 aqui direto. Vai dar no mesmo. Tá? Cancelou. Então, dá 24 sobre 10. Então, a tangente do beta é 24 sobre 10, mas a gente pode simplificar aqui. A gente pode dividir aqui por 2 e aqui por 2. Portanto, pessoal, a tangente do beta é igual a 12 sobre 5. Tá? E agora eu vou reduzir minhas contas. A gente vai olhar só para a figura, tá? Vou poupar tempo aqui. Vamos olhar para a figura. Se a tangente do beta é 12 sobre 5, então eu posso afirmar que o CE vai ser 12. Tá? Por quê? Porque o BC é 5, ó. E eu sei que a tangente de beta vai ser o cateto oposto. Eu estou olhando para esse triângulo aqui, tá? Triângulo BSC, ó. Tangente de beta nesse triângulo vai ser o cateto oposto, que é CE, sobre o cateto adjacente, que é o 5, que é o BC, né? Tá? Como a tangente de beta deu 12 sobre 5, né? E o BC é 5, ó. Então vai cancelar aqui o CE é 12, tá? Portanto, CE é igual a 12, tá? É claro que eu acharia o comprimento DE aqui, é só subtrair, né? Então seria 12 menos os 7, que é 5, tá? Certo? Então essa aí foi uma aplicaçãozinha, tá? Da tangente da soma, como eu falei. Eu não vou demonstrar hoje que não dá tempo, deixar para demonstrar na aula que vem, certo? Por hoje a gente vai encerrar por aqui.